Opa, já estamos aqui online e hoje eu quero falar com você a respeito da Black da Tranquilidade. Enquanto a Black Friday tradicional é aquela que quer fazer você comprar mais, gastar mais, pôr realmente a mão no bolso, né? E tomar aquelas decisões rápidas mesmo, aqui nós vamos falar sobre o que realmente importa. E o que importa? Paz, tranquilidade e possibilidade de crescimento. Eu estou arrumando aqui os meus canais, porque hoje estou fazendo um pouco diferente. Deixa eu ver aqui se fica bem legal aqui a imagem. Espera um pouquinho só. Deixa eu ajustar aqui para ver se fica bem centralizado, se a imagem fica legal. Para ver se a gente vai seguindo aqui. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Aqui tá bem. Deixa eu ver desse lado. Opa! Deixa eu ver aqui desse lado também tá legal. Também tá. Ótimo. Então, eu quero falar hoje a respeito de paz, de tranquilidade, de dinheiro no bolso e de crescimento real. Porque a Black que realmente importa é aquela que nos faz, não é aquela que convida você para consumir sem você ter limites. Não, o que realmente importa aqui é você, não é aproveitar assim aquele desconto qualquer, não, para deixar a sua vida financeira bagunçada, não. Aqui eu quero vida financeira leve, tranquila, organizada, capaz de sustentar os seus objetivos. O que realmente importa é estar em paz, é ter tranquilidade para tomar as suas decisões, porque sabe uma coisa que tem na vida? O inesperado, exato, o imprevisto. E quando isso acontece, você, se não está preparado, entra em desespero. Então eu quero que você esteja preparado, inclusive, para isso. E você vai precisar de uma reserva de segurança, de uma reserva de emergência. Isso assim, como é que eu posso dizer para você? Todo mundo precisa disso. É para você, é para mim, é para todos nós. Essa reserva de segurança, essa reserva de tranquilidade a gente precisa. Para quê? Para ter liberdade, para ter espaço para crescer. Então a tranquilidade financeira não quer dizer que você precisa ter muito, mas significa ter controle. Isso é importante. De você saber para onde o seu dinheiro vai. De saber que existe uma estrutura que te protege, que te permite avançar com confiança. Aliás, com mais confiança na sua vida. É isso que a gente vai construir aqui hoje. Por isso que eu falei que a Black Friday é a Black Friday que importa, das coisas que são realmente importantes, que é a Black da tranquilidade, que é a única Black que importa mesmo. Não te tira dinheiro, não, ela te devolve. Ela devolve clareza, calma, direção. É isso que eu quero que você tenha na sua vida. Porque no fim, a verdadeira Black Friday é aquela focada no que importa de verdade. No que importa para você, da sua paz, da sua tranquilidade, no seu crescimento. Vamos lá? Eu trouxe vários pontos para a gente ir colocando aqui e você poder ir me acompanhando. Bora lá. O que significa, de fato, ter tranquilidade financeira? Vamos refletir sobre isso, porque não é apenas você pagar as contas e sem sufoco. Você pode falar para mim, não, Eva, aliás, para quem não me conhece, eu sou Eva Rocha, consultora financeira. Há 20 anos que eu estou no mercado, atendendo pessoas, casais, famílias e também empresas prestadoras de serviço. Então, o que eu quero dizer para você aqui? O que é a tranquilidade financeira, não é? Não é apenas ter condição de pagar as contas, só pagar as contas. Estou dando boa tarde aqui para quem está chegando, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Muito mais do que isso. Não é só conseguir pagar as contas sem sufoco, mas tomar decisões estratégicas para viver com leveza, com clareza, para conquistar seus sonhos também. Significa saber exatamente quanto entra, quanto sai e o que exatamente está comprometendo a sua paz. Olha lá o que eu falei.
quanto entra, quanto sai e o que efetivamente está comprometendo a sua paz. Ou seja, sem você saber isso, o aumento de renda que você pode ter, e é super legal você ter aumento de renda, isso pode virar estresse. Em vez de você ter tranquilidade, pode ser que você tenha estresse. Vou te explicar. Muita gente, quando tem um aumento de renda, ou seja, vai entrar mais din-din, vai entrar mais dinheiro, vai entrar mais grana para você. Se você não tem esse conhecimento básico, quanto entra, quanto sai e qual é o seu limite para ter paz financeira, você pode dar aquele famoso passo maior que a perna. Você pode, nossa, agora está entrando aqui um dinheiro, eu posso partir para o consumo. E nesse consumo, o que pode acontecer? Você bagunçar tudo e aquele dinheiro que era para te deixar tranquila, calma, tudo certo, o que acontece? Vai te deixar mesmo mais preocupado, mais chateado, porque, nossa, cadê o dinheiro que estava aqui e foi embora? Cadê? Eu estava esperando, para onde foi parar? Então é preciso que você saiba lidar com o seu dinheiro com respeito, com esperteza mesmo. Eu chamo isso de sabedoria financeira. Você precisa disso para ter sucesso no dia a dia. Você pode até falar para mim, mas Eva, eu não sou muito boa de matemática. Mas não é nem isso de ser muito bom de matemática, porque no seu celular você tem calculadora. Não é isso, não. É mesmo você falar, bom, esse dinheiro que chegou aqui, o que eu quero fazer com ele? Quais são os meus objetivos? O que é importante para mim? O que eu quero conquistar? O que eu quero fazer com esse dinheiro? E não sair gastando sem saber exatamente o que você quer, o que é importante para você, o que você quer conquistar. Isso é muito legal você saber com antecedência. Eu tive um cliente, até vai aqui para o item 2 que eu trouxe para você, já vou comentando, que aí eu pego o primeiro exemplo, que é uma história muito prática, e já trago para o segundo ponto aqui. Porque muitas pessoas acham que precisam de mais dinheiro. Mas quando, na verdade, elas precisam de mais tranquilidade e organização. Isso eu preciso te falar também. Então, eu quero citar um caso de um cliente, eu vou dar um nome fictício aqui. O Bernardo. O Bernardo, quando me procurou, ele falou, nossa, aqui tô meio apertado, a coisa tá um pouco esquisita, tô precisando de ajuda. Legal. Bernardo entrou, veio fazer se tornou meu aluno, e nós deixamos a vida dele arrumadinha, tudo lindo, maravilhoso. Passado um tempo, ele voltou e falou, olha, agora eu tô com mais responsabilidade, eu tenho uma filha, então minhas despesas cresceram. E aí nós fomos olhar e falei, não, mas tá tudo certo aqui em termos de despesa, você só tá com uma despesa aqui mais alta, bem mais alta aqui, assim, assado. Ele falou, pois é, eu comprei um carro bom. Mas ele não tinha comprado um carro bom, ele tinha comprado um carro ótimo. Um carro tão bom, tão bom, tão bom, que estava muito acima do padrão financeiro dele. Ele tinha esquecido de considerar isso. Talvez quando ele estava sem filha, sem despesa de bebê, de leite especial, disso, daquilo, talvez fizesse sentido, estava tudo certo. Mas o que aconteceu? A filhinha dele nasceu e precisou tomar um leite especial que tinha um certo custo relevante ali. Ou seja, ele passou a ter uma despesa bem maior. Então, lá atrás, quando ele fez tudo, vamos dizer, a reorganização financeira, ele não tinha esse carro naquela época. Quando ele pediu socorro, que ele falou, não, eu fiz alguma coisa errada, ele não tinha feito alguma coisa errada em si, na hora de fazer os controles, isso estava tudo certo. Mas ele tinha ultrapassado um certo gasto com um bem, que era o automóvel, que era o veículo. Ele comprou assim, ó, um carrão, ou seja, estava pagando, não comprou à vista, tá certo, o outro carro dele, ele deu uma parte, pagou uma parte, mas
tinha outra parte para pagar. Vocês percebem que aí você precisa usar essa sabedoria, que às vezes a gente nem vai tocando a vida sem parar para pensar, né? Mas se você olha quanto é que entra, quanto que sai, quanto que está faltando, quanto que eu tenho aqui para investir, como é que está a minha reserva, quais são os meus objetivos. Então não é falta de dinheiro, mas a falta de clareza. O que você quer para a sua vida? Porque muitas pessoas pensam isso. Olha, não, espera aí, eu com um pouco mais de renda, eu resolvo tudo. Mas será? Será que é um pouco mais de renda ou será que é um pouco de sabedoria financeira? Vamos lá. Item 3. Como a falta de clareza sobre gastos rouba a tranquilidade financeira sem você perceber. Porque muitas pessoas pensam, ah, mas Eva, eu vou ficar anotando essas coisas, eu vou ter que prestar atenção nos meus gastos, ai que chatice, e eu não quero saber disso não. Mas é justamente o oposto. Quanto você sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro, o que tem aqui? O dinheiro percebe o seguinte, nossa, essa pessoa gosta de mim. Eu vou ficar mais com essa pessoa. Eu gosto de contar essa história dessa forma, porque os meus alunos entendem com muita facilidade. Porque quando você não respeita o dinheiro, ele vai embora rapidamente. Isso é fato. E você já deve ter ouvido aquele ditado popular do tipo, dinheiro não aceita desaforo, não é? Então você precisa cuidar bem do dinheiro mesmo. Onde o seu dinheiro está indo? Você precisa olhar, você precisa estar alerta. Porque muitas vezes a sua ansiedade nasce do quê? Daqueles gastos que você não vê, daquelas despesas inofensivas. Vou dar exemplo para você de uma outra aluna minha, que quando eu pedi para dar uma olhada geral, porque como é que eu vou dizer? Aquele gasto básico que geralmente se repete todo mês, luz, água, telefone, internet, supermercado, sacolão, açougue, mais ou menos, a maioria das pessoas sabe. Mas tem uns gastos inofensivos, sabe? Umas coisas ali que você, meio que invisíveis, que você não vê, que na hora que você põe, como a gente falava antes, né? Hoje não é mais assim, coloca tudo no papel, quer dizer, vai anotar mesmo, vai escrever, porque hoje a gente nem faz isso mais, né? A gente tá a tecla ali, digita ali, coloca as anotações no celular, no tablet, no notebook, mas maneira de falar, né? E você vai anotar, mas vai anotar mesmo. Aí quando você vai anotar, você fala, opa, espera aí. Eu gastei com isso, eu gastei com aquilo. Então teve uma aluna que eu falei, não, você vai anotar tudo. Ela estava inconformada, ela falou, não ganho mal, muito pelo contrário, até tenho uma entrada financeira razoável todo mês, não posso reclamar, mas onde vai meu dinheiro? Nossa, eu só tenho um pouquinho de dinheiro guardado, não é possível, eu trabalho há muitos anos, o que será que está acontecendo aqui? E aí eu dei o exercício, passei o exercício para ela, falei, olha, você vai anotar tudo direitinho, onde vai parar o seu dinheiro? Aí, da outra vez que a gente se reuniu, ela começou a dar risada. Ela falou, Eva, você não sabe, vou contar para você o que aconteceu. Esse exercício que você deu para eu anotar tudo, ela falou, eu percebi que eu tenho muito produto de beleza, mas muito produto de beleza, que eu nem abri. Eu nem sabia que eu tinha. Então, qual é a história dela? Na hora do almoço, ela saía com as amigas, ia comer num determinado restaurante perto do trabalho. O que acontece? Eles passavam numa ruazinha cheia de lojinhas, cheia de comércio. Ah, todo dia comprava um creminho, outro dia um batom, outro dia um shampoo, ou seja, todo dia tinha uma comprinha. Então ela tinha tanta coisa de beleza que ela não dava conta de usar. Ela falou, eu vou ficar aqui um tempão sem comprar, porque eu tenho... Como é que ela ficou sabendo disso? Porque ela foi olhar os gastos, onde o dinheiro ia parar.
Quando ela viu isso, ela falou, tá certo, olha, são os gastos aqui meio invisíveis, inofensivos, que estão indo aqui e eu não estou sabendo. E aí, você tem gasto inofensivo aí no seu dia a dia também? E, então, quarta perguntinha que eu trouxe aqui para você é como criar um orçamento simples, leve e que traga tranquilidade para qualquer pessoa. Olha, você tem várias maneiras de você fazer um orçamento. Eu oriento, eu tenho até um modelo que eu ofereço para as pessoas que não tem facilidade de usar planilha, tabela no computador, que é uma planilha mesmo que a pessoa só preenche, só precisa preencher. Já está pronta, já adiciona, subtrai, está tudo certo. Tem outra mais complexa ainda, que você pode pôr até os gastos do seu cartão. Então você gasta no dia a dia e gasta com o cartão. Mas não é nem isso, porque você pode fazer um controle até à mão. Não é isso, que não precisa ter uma planilha complexa, não é isso. O que faz a diferença? É o seu interesse genuíno, verdadeiro, de saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Quando você decide saber, a informação aparece para você. Onde foi que você gastou? E você faz isso por quê? Porque você quer ter paz, quer tranquilidade, você quer mandar o seu dinheiro, você quer conquistar os seus sonhos. Então isso você precisa ter de dentro de você. Porque vamos falar sério. No caso desse de vários dos meus alunos. Nossa, eu trabalho há tanto tempo, eu assim, me esforço. Como é que a minha vida está bagunçada desse jeito? Espera aí, eu preciso resolver isso. Aí você faz um levantamento realista, flexível, de acordo com o que você quer conquistar na vida. Porque o dinheiro sozinho é só dinheiro. Mas quando tem uma pessoa, uma família, sonhos, fica tudo melhor e divertido. Agora, quais são os sinais? Como é que a gente percebe que uma pessoa está perdendo tranquilidade financeira e ela não está se dando conta? Talvez você já tenha passado, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Quando você olha para sua conta e não tem dinheiro nenhum, mas o fim do mês ainda demora para chegar, e você resolve fazer os seus pagamentos através dos cartões de crédito, do cartão ou dos cartões de crédito, e porque senão não vai ter o dinheiro, ou você vai mesmo ter que usar um cartão ou mais de um, porque você está percebendo, nossa, o dinheiro sumiu e eu preciso, mas o final do mês não chegou ainda. Então eu vou ter que usar outros meios para dar conta de chegar até o final do mês. Ou você mesmo fala, não é possível, meu dinheiro está sumindo. O que será que está acontecendo aqui comigo? Onde foi parar o dinheiro? E eu tinha realmente uma aluna assim. Ela falou, eu trabalho, meu marido trabalha, a gente só tem um bebê saudável, tá tudo certo, mas eu não tenho nenhum dinheiro guardado. E eu trabalho há muitos anos e trabalho num lugar bacana. Ela falou, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada comigo. E a gente começou realmente a fazer o levantamento. Tudo bem, pagava a prestação da casa, porque eles tinham comprado um imóvel, pagava a vida, gasolina, aquelas despesas todas. Quando chegou na parte da alimentação, era um gasto muito alto. Por que a gente chegou nessa conclusão que era um gasto muito alto? Porque essa aluna tinha a alimentação, ela comia na empresa. Ela tinha, ela trabalhava no hospital, um hospital de referência, numa das capitais brasileiras. Ela se alimentava muito bem, mas o trabalho dela, no hospital, pagava para ela um vale para ela fazer compras, então ela podia usar esse vale para comprar no supermercado, um bom vale. E ela gastava o vale inteiro para ela, para o esposo, para o filhinho, e ainda gastava mais um pouco de dinheiro. Eu falei, mas espera aí, qual é o valor desse vale? Era muito bom. E ela ainda gastava mais.
Eu falei, você não acha que isso aqui está um pouco exagerado não, para 2 pessoas, sendo que você come no trabalho? Aí ela fez lá a ponderação dela, falou, é mesmo? E eu ainda gasto. Aí ela me disse uma coisa mágica que eu não sabia. Ela disse, o supermercado é na frente do prédio onde eu moro. Eu falei, você faz lista quando você vai no supermercado? Ela disse, não, faltou uma coisa, a gente atravessa a rua e vai comprar. Eu falei, pois é. Pode ser que toda vez que você atravessa a rua para comprar um item, você volta do mercado com mais itens. Ela falou, é isso mesmo. Ou seja, ela não tinha planejamento qualquer a respeito das compras, e ela comprava muito, e o pior, ela disse para mim, e a gente ainda joga fora alimento, porque meu marido não come, eu não como, o bebê come pouco e a gente joga fora. Então entrou um pouco de planejamento doméstico aqui, sabe? Entrou esse pouco de planejamento que ela começou a fazer e não teve dúvida o que está acontecendo. Ela estava perdendo a paz financeira dela, porque ela chegou para isso, ela falou, não é possível, que eu não tenho nem dinheiro guardado. No mês seguinte, que a gente fez todo o acerto, começou a sobrar dinheiro. Eu falei para ela, onde você costuma investir? Ela olhou para mim e falou, eu nunca investi. Eu falei, como? Nem caderneta de poupança, lá atrás, você não... Ela disse, não. Na minha família, quando a gente tem uma sobrinha financeira no mês, a gente fica pensando no que a gente vai gastar. Olha só. Então ela vinha de uma família que não tinha não tinha histórico algum de investimento. Nem pai, nem mãe, nem irmãos, não tinha. Ela já era um destaque porque ela já tinha casa própria. E ela mais destaque ainda porque ela queria começar a poupar, a investir. Olha que legal. E nesse caso aqui, quando ela fez esse acerto no dia a dia dela, não significa que ela tinha que abrir mão de tudo, não era. Era realmente uma questão de organização. Porque tranquilidade financeira não significa que você vai abrir a mão de tudo. Porque muita gente pensa, nossa, eu vou controlar, eu vou ficar ali naquela caixa, nossa, eu vou me privar de muita coisa. Não, exatamente não é isso não. É justamente o oposto. Quando você manda do seu dinheiro, você mantém aquilo que é importante, vive em paz. E muita gente diz isso, olha, eu não tenho paz. E você passa a ter justamente paz e conquista o que você quer. Qual que é uma coisa importante que você quer? Eu já tive alunos que queriam comprar casa própria, os outros que queriam o carrão, outras pessoas que queriam viajar com a família uma vez por ano, outros que queriam viagem para o exterior, outros que queriam comprar um segundo imóvel. O que é que você quer? Você já pensou nisso? Porque às vezes pequenas mudanças de hábitos, sem exagerar, hein, pode gerar tranquilidade no longo prazo. Porque eu não sei você, mas brasileiro tem muito disso, nunca poupou, nunca investiu. Poupou, começou a investir hoje e amanhã ele já quer virar milionário. Não é assim que funciona, já vou dizer para você, viu? Tem uma coisa chamada tempo, organização, constância e tem tempo. O fator tempo também é importante aqui. Nesse caso, você vai precisar dar uma olhada geral no seu orçamento. Você precisa também olhar aquelas despesas que você nem vê direito, que você nem liga, mas pode dar um alívio imediato. A primeira coisa é evitar desperdício. Vamos combinar? Tudo que é desperdício é seu dinheiro que está indo para o lixo. Então, verifica isso. Se tem alguma coisa que você não usa, e por exemplo, algum streaming, né, alguma TV que você assinou, tem gente que assina vários canais de TV e alguns não fazem mais sentido. Então, o que acontece? Você tem que cancelar. O que mais que pode ter aí? Contas que não fazem mais sentido para você, assinaturas. Você já sabe que de quando em quando você precisa negociar assinatura de TV, a conta de celular, né? Que uma vez por ano você tem que rever isso.
verificar tudo que é débito que você tem na sua conta para se tá tudo certo. Outra coisa, conferir cartão de crédito, fatura de cartão de crédito e conferir conta corrente, né? A sua conta do dia a dia mesmo. Isso para você também verificar se não tem nenhum débito irregular nas suas contas e se está tudo sob controle. Tem outro ponto aqui que eu quero trazer para você, mas espera aí que eu vou tomar uma aguinha. E é um assunto que você já deve ter ouvido falar, mas que eu não falei hoje aqui. Compras por impulso. E com a Black Friday chegando, que tá pertinho, né? Como é isso? Aquelas compras emocionais. Aquelas compras que a pessoa faz pra dar um alívio. Mas a ansiedade vem depois. Porque eu tenho alunos que falam pra mim, Elva, eu fiz besteira. Teve um casal que falou pra mim, nós fizemos lambança. Fazia tempo que eu não ouvia falar esse termo, né? Nós fizemos aqui confusão. A gente pensou em gastar só um pouquinho e quando a gente olhou, já tinha bagunça e a parte do nosso orçamento tinha ido embora. Então é preciso que você dê uma olhada nisso. Mas quando você tem o domínio do seu dinheiro, você pode fazer umas farras até. Mas você controla isso, você já separa o valor da farra. Eu tive uma outra aluna que falou assim, não, eu quero ter um dinheiro no meu orçamento para gastar com bobagem. Mas não era bobagem que ela queria, ela gosta, aliás, né, de sair para jantar num restaurante bom. Não precisa ser todo dia. Mais uma vez ou duas, e com os amigos, ter uma alimentação bacana, num lugar legal, que ela gostaria de fazer. Ela disse, não, se precisar cuidar das minhas contas durante o mês, pra mim tá tudo certo. Mas de quando em quando eu quero sentar num lugar bom, ter uma alimentação legal, estar com os meus amigos. Isso é vida social, gente. Tá tudo certo. Então você percebe que você contrabalança, você não fica só segurando, não vai gastar, nossa, porque você vai ser confundido com pão dura, né? Aquela pessoa que não gasta pra nada. Não é isso, o dinheiro é feito para gastar. Agora, você só precisa saber a hora que você vai gastar, o modo com que você vai gastar. E também, outro ponto importante aqui, como é que você evita dívidas para não ficar naquele ciclo infinito? Porque muita gente tem sofrência com as questões de dívida. Mas sofrência é sofrência mesmo. Dorme mal, fica sem dormir, tem briga em casa, preocupação no trabalho. Por quê? Porque perdeu o juízo, não fez o controle financeiro. E o que acontece? Ai, gente, uma coisa que muita gente faz é que é um desespero. Paga a fatura, a parcela mínima do cartão. Ou faz empréstimo, vai pegando empréstimo, que só aumenta a tensão. A tensão de ficar tenso, de ficar preocupado. Não é que não se possa pegar empréstimo nunca, não é isso. Mas precisa ser planejado, precisa ser visto, precisa ser feito uma série de contas para saber o que vai acontecer com o seu dinheiro no mês que vem. Porque muita gente pega e fala, ai, agora tem um alívio, meu Deus, agora sim eu vou dar conta. Mas não tem o orçamento na sequência para verificar se aquele empréstimo, se aquela parcela vai caber no orçamento do mês que vem, no outro. Então precisa existir um certo planejamento financeiro até para você curtir a vida. Porque dá para curtir a vida também. Você pode até falar para mim, nossa, mas teve um período que estava tudo muito caro. O ano passado, nesse ano que daqui a pouco está acabando. É verdade. Mas isso também, é por isso também que você precisa cuidar do seu dinheiro. Você é a pessoa mais importante quando o assunto é o seu dinheiro.
Precisa ter estratégia mesmo. Porque você pode até, em alguns momentos, lançar mão dos empréstimos, mas você precisa cuidar do dinheiro mesmo assim. Porque se você pega um empréstimo, depois você pega outro, depois você pega outro, para sair desse ciclo, precisa de estratégia financeira. E muita gente também me procura para saber disso. Nossa, como é que eu caio fora disso? Então precisa de planejamento, sim. Precisa olhar para as despesas, precisa olhar para o seu dinheiro, precisa olhar com as coisas que você quer e olhar para o endividamento. E sabe por quê? Porque quando uma pessoa fica endividada, a gente tem que perguntar por que essa pessoa ficou endividada? O que levou essa pessoa ao endividamento? Pode ter sido uma questão de recolocação, pode ser realmente que ela fez lambança, ela não se preocupou, pode ser que ela adoeceu, pode ser que teve uma separação, pode ser vários motivos. Mas pode ser também que ela nunca prestou atenção no dinheiro, tá? Que ela foi desorganizada. A gente precisa entender o motivo, porque a gente precisa sanar esse motivo. Ó, se for desorganização, organiza tudo, aprende a lidar com o dinheiro, resolve o problema, acabou-se. Por exemplo, eu tive um aluno que ele falou pra mim, eu não uso cartão de crédito. Ele falou, eu não posso usar. Eu já tive muita dívida com cartão de crédito, paguei tudo, voltei a usar cartão de crédito, me endividei de novo, agora eu não uso mais, ponto. Ele chegou aqui pra mim falando isso, eu não tenho cartão de crédito, eu não posso usar. Ele não usa. Então ele se prepara para poder comprar as coisas. É um perfil, ele já entendeu como ele funciona. Agora, o que você vai fazer hoje? Você pode chegar pra mim, tá bom, Eva, eu já te ouvi, mas eu quero que você me fale o que eu preciso fazer hoje para ter mais tranquilidade sobre o meu dinheiro. O que eu tenho que fazer? Eu vou te dar uma palavra. Clareza. Você precisa ter clareza. Clareza do quê? Do seu mapa. Clareza do quanto você ganha, de quanto você gasta, dos seus desperdícios. O que está acontecendo com o seu dinheiro? Você precisa ter isso na frente. Quando você tem isso na frente, aí você vai decidir outras coisas. Mas sem isso, a brincadeira não começa. Você pode até não concordar comigo. Ah, isso aí não vou fazer. Ok. Mas se você quer evitar frustração, ansiedade, olhe para o seu dinheiro. E esse olhe para o seu dinheiro significa isso. Saber o que acontece com o seu dinheiro, os ganhos, os gastos, onde ele vai parar, se tem desperdício ou não. Mas olhar carinhosamente. Porque o dinheiro faz parte da nossa sociedade. Não tem que olhar para o dinheiro com raiva, não tem que xingar. Não, é para olhar porque é do nosso dia a dia. Eu sou muito franca para dizer que se você tem dinheiro, você não come nem o pãozinho do café da manhã. É da nossa sociedade. Então você precisa de dinheiro, que é representação, né, do capital, para você tocar a vida. Então não tem que ficar brava, não tem que ficar bravo, não tem que ficar com raiva, muito pelo contrário. Fala pro dinheiro, vem dinheiro, fica aqui comigo. Ó, vem cá, eu adoro você, eu gosto muito de você, fica aqui comigo. Eu até uso a expressão, fazer as pazes com o dinheiro, fazer as pazes com o bolso. É por isso que eu estou aqui. Todas as terças, às 17, eu tenho esse bate-papo aqui com a minha audiência para contar para vocês que vocês podem mandar no seu dinheiro. É isso que eu quero que vocês façam. Porque vocês são as pessoas mais importantes numa sociedade onde a gente não estuda sobre o dinheiro da escola. Então tem muita gente pagando juros, tem muita gente pagando... Tem banco, os bancos adoram essas pessoas. Por quê? Porque elas pagam juros, muitos juros.
Eu quero que você pague juros para você. Eu quero que você aprenda a cuidar bem do seu dinheiro para você investir. Para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Mas sobre isso a gente fala num outro dia, tá? Então, muito bom a gente esteve juntos aqui. Você que está me seguindo agora, começou a me seguir há pouco tempo, fique sabendo que às terças, às 17, tem sempre uma conversa aqui para falar sobre finanças pessoais, planejamento financeiro. Eu falo também algumas vezes a respeito de investimento, mas tudo que eu falo aqui fica salvo no canal, no meu canal do YouTube, chamado Evanilda Rocha. Se você for no YouTube digitar Evanilda Rocha, você pode se inscrever no canal. A inscrição é gratuita e você vai fazendo lá, de vez em quando você coloca lá e vai assistindo lives por assunto. Fica tudo lá. Tem muito vídeo lá que você pode ir assistindo aos poucos. Ah, teve uma dúvida. Você escreve lá no vídeo que você tem a dúvida, quer fazer uma pergunta, quer fazer um elogio, deixa lá. Por quê? Porque eu fico sabendo, a minha equipe faz uma varredura em tudo e eu fico sabendo o seu comentário. Eu leio todos os comentários, tá? Então você pode deixar o seu comentário lá. Se você, por exemplo, tiver uma sugestão, quer fazer um comentário, pode fazer também. Deixa tudo por escrito, que essa informação chega para mim. Então nós estamos aqui terminando, tá? A gente se vê, até a próxima. Foi uma satisfação estar aqui com você e hoje nós falamos a respeito da Black Friday, que é a Black Friday que importa, das coisas que importam. E você importa para mim, por isso que eu estou por aqui. Estou finalizando aqui, eu vou finalizar primeiro aqui com vocês, ó. A gente se vê. Tchau! Já termino aqui também. Deixa eu finalizar por aqui. Opa!